As origens do equipamento que salvou a vida de 2 pilotos num acidente raro, a queda de um avião militar no Rio de Janeiro. Uma testemunha gravou imagens do acidente e até ajudou no socorro aos pilotos. Os 2 conseguiram se ejetar, sair do avião no meio da queda. Manhã de quinta-feira. Um homem que passava por uma rodovia federal, a BR-101, avista uma coluna de fumaça. Na Rio Santo, Santa Cruz, ó. Aí, irmão, invadimos o mato aqui, ó. Ele procura os pilotos que se ejetaram de um avião. Só achou um? Sim, o outro tá naquela direção. Outros 2 meninos foram pra lá. Conseguiram contato com ele. O primeiro piloto está consciente. Graças a Deus. Graças a Deus. O segundo parece bem mais machucado. Resgate chegando. Guarda mais um pouco aí. Aguenta firme, irmão. Segura, Batista. Aguenta firme. Ele estava muito debilitado, muito machucado, tá? Abriu um ferimento imenso na testa dele, mas imediatamente liguei para o socorro e assim foram chegando mais pessoas para poder ajudar. Ao que tudo indica, os pilotos se ejetaram do avião a baixa altitude. É o que acredita Ivan Santana, piloto civil e pesquisador de acidentes aéreos. Foi logo depois da decolagem, provavelmente foi. Não tão baixa que eles teriam morrido e não tão alta que eles teriam pousado com segurança. Pode ter sido no intermezzo aí, né, entre uma coisa e outra. A que distância do solo? Acredito que é uns 100 metros, já é muito perigoso. Dos Estados Unidos, o brasileiro Alexandre Galante, editor de um site de aviação, acredita que o F-5 já era dotado de um modelo de assento mais moderno. Ele pode ser acionado com uma aeronave em 0 velocidade e 0 de altitude. Ou seja, ele pode ser acionado com a aeronave parada no solo. E mesmo assim ele tem condições de salvar os tripulantes. É um assento considerado muito seguro. Neste sábado, a Força Aérea confirmou que o assento usado era deste modelo, que permitia a ejeção dos pilotos mesmo perto do chão. Mas o que teria levado os pilotos do caça brasileiro a tomar uma decisão considerada extrema? Pelas informações divulgadas pela Força Aérea Brasileira, os pilotos, logo após a decolagem, reportaram uma pane no avião e tentaram retornar para a base aérea de Santa Cruz. Mas nessa volta, alguma coisa aconteceu com a aeronave que eles tiveram que optar pela ejeção. É uma decisão muito rápida que o piloto tem que tomar. Vou cair com o avião ou vou pular? Vamos supor que ele tenha perdido o motor, que a pane tenha sido uma perda total de potência. Esse é o rastro. Eles tentaram até salvar a aeronave, mas não foi possível. Então, o procedimento deles foi correto. Os pilotos haviam decolado com um caça F-5 da base aérea de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Logo depois, o avião caiu nesta área, um terreno a 3,5 km da base. A equipe da Record TV Rio foi a primeira a chegar ao local. Olha aqui, hein? Aqui os bombeiros estão lá apagando lá o fogo, olha lá. Esse é o rastro, né? Esse é o rastro aqui que o avião deixou, que o jato deixou. O mecânico que testemunhou a queda diz ter visto os pilotos se ejetarem do caça. O caça estava na minha visão. Este é um caça F-5 da Força Aérea Brasileira. Há menos de 2 anos, outro caça F-5 teve problemas, também perto da base aérea de Santa Cruz. Próximo à etapa final de pouso, o piloto e o copiloto, que são capitães da FAB, tiveram que se ejetar do avião. Aeronaves militares, como as que são usadas pelos grupos de caça aqui na base aérea, dispõem de um mecanismo para situações extremas. Quando não há mais possibilidade de salvar o avião, salvam-se os pilotos. O dispositivo que dispara o assento ejetável fica entre as pernas do piloto. Veja o que acontece quando é acionado. Primeiro momento. 2 tiras presas aos tornozelos puxam as pernas do piloto contra o assento.
Isso evita que as pernas se choquem violentamente contra o painel da aeronave no instante da ejeção. Momento 2. Canhões de ar empurram o assento para o alto. Na parte de cima, existe uma espécie de chifre metálico que rompe o chamado canopy, a cobertura transparente do avião. Terceiro, ainda com o piloto dentro da aeronave, são acionados foguetes que ficam debaixo do assento. Eles projetam o piloto a até 20 metros de altura, numa velocidade de 100 km por hora. Quarto, 2,5 segundos depois da ejeção, o paraquedas principal se abre e conduz o piloto até o solo. Nos caças americanos, o sistema é um pouco diferente do modelo adotado no Brasil. Primeiro, a cobertura transparente é lançada fora. E só depois, o assento é ejetado pelos foguetes, como mostra o filme Top Gun, estrelado por Tom Cruise. Este tipo de assento foi inventado por um britânico há mais de 60 anos. James Martin perdeu o sócio e amigo num acidente aéreo e se dedicou a desenhar um dispositivo que pudesse poupar os pilotos em caso de acidente. Com a queda do F-5 no Rio, o Brasil tem agora só 5 unidades deste modelo de caça, com capacidade para 2 pessoas e normalmente usado no treinamento de pilotos. Outros 50 aviões levam um piloto apenas e estão prestes a serem aposentados depois de 40 anos de uso. Os primeiros F-5 foram comprados pelo país em 1975. A partir de 2000, 2 empresas, uma brasileira e outra israelense, iniciaram um processo de modernização dos caças, com a troca de equipamentos internos, aumento da capacidade de armamentos e a instalação de sonda para reabastecimento em voo. O pesquisador de acidentes aéreos critica o estado da frota e faz uma comparação. Hoje em dia é uma sucata o F-5. Uma sucata F-5. É um Fusca. Mesmo modernizado. Mas aí continua. Você pega um Fusca, bota um monte de equipamento, ele continua sendo um Fusca, né? A carcaça dele é usada e tal. Jamais um piloto da aeronáutica vai dizer isso para você, mas ele sabe que ele está voando um avião totalmente obsoleto. A Força Aérea afirma que a comparação de aeronaves com carros é descabida, que os caças F-5 têm hoje o que há de mais moderno para combate além do alcance visual, e que a vida útil da estrutura e do motor dos caças vai até 2025. Sobre o fato da idade da aeronave ter contribuído para o acidente, sim e não. Vai depender das investigações que estão em curso, para saber, tentar descobrir se foi algum componente antigo que deixou de funcionar, ou se foi algum componente, algum equipamento novo. Mas a gente foi lá ver teu amigo, cara? Os oficiais que sobreviveram ao acidente foram levados para o hospital da FAB e um deles teve que ser submetido a uma cirurgia. Não foram dados maiores detalhes sobre o estado de saúde dos pilotos. Em nota, a Força Aérea confirmou que há um processo de investigação. O avião que caiu na quinta-feira passada ficou em pedaços, com 2 exceções: os bancos ejetáveis. Salvos pelos assentos, os 2 oficiais entram agora para o chamado Clube dos Pilotos Ejetados. Um grupo de 6.000 militares que sobreviveram a acidentes em diferentes partes do mundo, graças à invenção do Sr. James Martin, o homem criador do assento salva-vidas.